Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sou o professor João Matos, beleza? Hoje a gente vai continuar a nossa saga nessa preparação para o BNB. Coisa importante, antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que está dando joinha nos vídeos, assistindo os vídeos, acompanhando a playlist, se inscrevendo no canal. Vocês estão dando uma força imensa aqui pra gente no canal. Hoje a gente vai falar sobre o quinto tópico do concurso do BNB, certo? Nosso edital de matemática ele tem 6 tópicos, sendo que o sexto tópico tem vários subtópicos, certo? A gente chegou aqui no quinto tópico que fala sobre análise combinatória e probabilidade, princípios fundamentais de contagem, arranjo, permutação, combinação, binômio de Newton e cálculo de probabilidades. Seguinte, primeira coisa, análise combinatória pode parecer um bicho-papão, talvez até seja, só que probabilidade é muito simples, certo? Muito simples. Qual o grande problema? O problema é que ela é ensinada junto com combinatória. E aí, tipo, às vezes você pode misturar as duas coisas e se enrolar. Mas, em síntese, a probabilidade é bem simples. Ela tem um processamento e um pensamento bem simples. Outra coisa, quando e como saber se a questão está falando de combinatória ou de probabilidade? Seguinte, probabilidade pergunta a chance de alguma coisa acontecer. Quantos por cento ou a fração daquilo ali acontecer? Qual a chance ou qual a probabilidade de alguma coisa acontecer? Combinatória pergunta de quantas formas diferentes aquilo ali pode acontecer, de quantas maneiras diferentes aquilo ali pode acontecer. 10 maneiras, 7, 8, 9, 1000. Ela não é dada em porcentagem e nem é uma chance de algo acontecer. As coisas acontecem de quantas formas diferentes? E aí? Aí tu vai abrir a conta e vai fazer as coisas que a gente vai discutir aqui hoje. E é uma questão típica de combinatória, certo? Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão. Lembrando que eu vou iniciar de combinatória, mas as questões estão embaralhadas. Não necessariamente a primeira questão é mais fácil, nem a última é mais difícil. E também entre as questões dos assuntos pode vir probabilidade, pode vir combinatória. E eu vou deixar claro quando estiver respondendo. Dentro de um pote, há 5 bombons embrulhados em papel azul, 6 embrulhados em papel vermelho e 7 em papel verde. Tudo bem. Quantos bombons, no mínimo, devem ser retirados do pote sem que se veja a cor do papel para ter certeza de haver retirado 2 bombons embrulhados de papel de cor diferente? Essa questão é aquecimento. Por quê? Porque ela é bem simples. Pode não parecer, mas ela é bem simples. Porque é o seguinte... A gente vai partir do princípio de contagem. Contar as coisas da forma mais boba possível, certo? E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho tipos de bombons, certo? A gente nem vai precisar usar, de fato, esse cara aqui, que é o princípio fundamental da contagem, que a gente chama de PFC. A gente vai usar um pouco de lógica e um pouco de bom senso nessa questão, ó. Se eu tenho 7 bombons embrulhados em papel verde, 6 bombons embrulhados em papel vermelho, eu vou precisar, e 5 em papel azul. Então eu tenho 5, 6 em vermelho, né? Eu vou botar o 6. Azul eu tenho 5 e verde eu tenho 7. Beleza. E aí eu vou retirar ao acaso. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou retirar ali sem olhar para a cor do bombom, para a cor da embalagem. Então, basicamente, eu vou fechar os olhos e enfiar a mão no saco de bombom. E aí eu quero ter certeza de que eu vou tirar 2 bombons de cores distintas. Bom, a gente tem que sempre supor o pior. Por quê? Vai que eu tiro 5 bombons todos azuis. Então, não teria 2 cores diferentes. A ideia dessa alternativa aqui é que ela tá errada porque não é só tirar qualquer 3 bombons, certo? Não é tirar qualquer 4 bombons. Você pode marcar a alternativa letra C, porque você tira 5 azuis e o próximo é vermelho, ou o próximo é verde. Correto? Só que, e se eu não tirar 5 azuis? E se eu supor o pior, que seriam tirar 7 verdes? O próximo, com certeza, ou é azul ou é vermelho, certo? Então, se eu tirar 7 verdes, o oitavo, com certeza, ou ele vai ser vermelho ou vai ser azul, certo? E aí que a resposta é a letra E. Por quê? Porque é quando eu vou ter certeza de ter puxado 2.
beleza? Antes disso, eu tô condicionado. Condicionado a quê? A puxar 5 azuis ou puxar 6 vermelhos, certo? A certeza só mora na pior das hipóteses, beleza? Vamos para a próxima agora. Vamos lá. Um professor elaborou 10 questões diferentes para uma prova, das quais 2 são fáceis, 5 dificuldade média, 3 são difíceis. Ok. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. Ele vai organizar as questões. A montagem da prova é a ordem segundo as quais as 10 questões são apresentadas. Exatamente a ordem. O professor estabeleceu o seguinte critério da distribuição das provas, das questões, por ordem de dificuldade, seguindo essa tabela. De quantas formas diferentes, combinatória. O professor pode montar a prova seguindo o critério estabelecido. Essa questão é uma questão de permutação. Sempre que a questão falar em organizar as coisas ou permutar, ela às vezes aparece literalmente o nome permutar, e muitas vezes organizar ou montar uma fila ou organizar livros, certo? Isso aí vai chamar permutação. Por que permutação? Porque eu não quero escolher coisas dentro de um mini universo. Eu quero organizar e ordenar coisas dentro do meu mini universo. E isso aqui chama permutação, certo? Permutação. E o que é permutação? Permutação é você aplicar a formulazinha. Mutação. É você aplicar a formulazinha. Qual é a forma? A fórmula, por exemplo, é usar o fatorial. Agora, esse fatorial que é um pouco complicado de eu te explicar o sentido lógico dele. É basicamente eu pegar um número e sair multiplicando todos os números inteiros para trás, certo? Então, por exemplo, a questão fácil, ela tem 2 opções de posição. Ou melhor dizendo, 2 opções de questões fáceis, certo? Então, o que é que isso vai me chamar? Só um instante. Isso vai me chamar a 2 possíveis ordens. Ou eu começo com a questão 1, ou eu começo com a questão 2. E aí, consequentemente, vem a próxima, né? Então, eu teria 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, tá tudo ótimo. Estava com problemas técnicos. Então, para as fáceis, eu tenho 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2. Ótimo. Para as médias, o que é que vai aparecer? Ó? Médias. Eu tenho 5 questões médias. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai aparecer 5 fatorial, uma permutação de 5 termos. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí? E aí 5 vezes 4, 20. E 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Beleza. E as difíceis? 3. Então, difíceis. 3 fatorial, porque são 3 termos permutando entre si. É como se eu fosse ordenar, como se fosse uma dança das cadeiras, certo? A gente na dança das cadeiras, eu vou botar o 8, 9 e o 10, ou o 10, o 8 e o 9, ou o 9, o 8 e o 10, e aí eu vou mexendo, só dançando esses termos, certo? 3 vezes 2 vezes 1, aqui vai dar 6. E agora? Ó, a regra do PFC, o PFC tem uma regra muito simples, que é a regra do I e do OU. Quando eu quero coisas que se associam, é a regra do I. Eu quero questões fáceis e difíceis e médias, certo? A regra do I chama multiplicação. E a regra do OU são coisas que se excluem. Eu quero ou fáceis, ou médias, ou difíceis. E o OU soma. Mais na frente, acho que a gente vai usar a regra do OU. Só que aí, ó, aqui entra o seguinte. Como eu tô falando de regra do I, isso aqui vai se multiplicar. 2 vezes 120 vezes 6. Então, eu vou ter 2 vezes 120, 20 vezes 6. Então, eu vou ter basicamente 1.440 como resposta. Porque aqui eu vou ter 12 vezes 120, que dá exatamente isso, certo?
Qualquer coisa, ó, permutação sempre vai ser que a gente chama de n fatorial. No caso, são n termos. Quando for 2, vai ser 2 fatorial. Quando for 5, 5 fatorial. Quando for 3, 3 fatorial. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa aqui é uma questão de PFC puro. Eu não vou envolver arranjo, combinação e permutação. Sempre lembrando que, sempre que você estudar arranjo, combinação e permutação, entenda o seguinte. Aquelas fórmulas são uma forma de acelerar suas contas, certo? Devido ao tipo de questão. Ah, professor, eu quero fazer uma de combinação toda em PFC. Vai dar certo? Vai dar certo. Você vai demorar? Você vai demorar. Se você usar a fórmula, você mata metade do tempo, certo? Porém, não está errado. Aquilo ali não são assuntos diferentes. É como se eu estivesse ainda trabalhando com PFC, só que de forma acelerada e em questões específicas, em tipos de questões específicas. Então, o que a gente tem na nossa terceira questão? Sempre lembrando uma coisa, essas questões que eu trago, elas são sempre SESGRAN-Rio, nível médio, sempre questões de provas anteriores, ou de banco, ou da própria banca, SESGRAN-Rio, certo? Então, eu não estou pegando questão aleatória, eu estou pegando questão que vai parecer com a questão que vai estar lá na tua prova, te esperando. Bora lá. Uma empresa de propaganda pretende criar panfletos coloridos para divulgar um certo produto. O papel pode ser laranja, azul, preto, amarelo, vermelho ou roxo, enquanto o texto é preto, vermelho ou branco, certo? De quantos modos distintos? Modos distintos, questão de combinatória. É possível escolher uma cor para o fundo e uma cor para o texto? Se, por uma questão de contraste, as cores de fundo e texto não podem ser iguais. Ok. Essa aqui é a famosa questãozinha com restrição. Conselho, faça a questão normalmente e depois você retira o que não pode. Tá bom? Então, ó, eu tenho texto e fundo. Ou fundo e texto, não tem problema. Eu tenho quantas opções de texto? Ah, de texto eu tenho preto, vermelho ou branco. 3 opções. E de fundo, eu tenho laranja, azul, preto, amarelo, vermelho ou roxo. Dão 6 opções, certo? Agora, como eu tô falando de texto e fundo, sempre tem um i aqui, o i vai chamar a multiplicação. Então, eu vou ter 18 formas de fazer meu panfleto. Ah, professor, vou direto aqui na letra E? Calma, não seja apressado. Porque a questão tá me dando uma restrição, ó. Por uma questão de contraste, as cores do fundo e do texto não podem ser iguais. De quais seriam as opções que isso aconteceria, certo? Só se eu tivesse o fundo laranja, tem cor laranja de letra? Tem não. O fundo azul, também não. Fundo preto, tem. Então, se eu tivesse preto texto e preto fundo. Se eu tivesse vermelho texto e vermelho fundo. Não tenho branco e branco, então só seriam essas duas opções. Então seria esse par que não vale. Então eu tenho duas formas de configurações que não estão aceitas na minha questão. Então eu vou chegar aqui e retirar do total. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 16. Então, letra C é a resposta correta. Beleza? Não faça a conta muito apressado por achar que é simples. Sempre questões com restrição, você calcula o total e depois retira a sua restrição, o que não pode acontecer, certo? Vamos lá. Ok, a primeira do dia, a primeira de hoje, uma moeda com faces cara e coroa e um dado usual com 6 faces numeradas de 1 a 6, ambos honestos, serão lançados simultaneamente. Qual a probabilidade? Ó, agora já é uma questão de probabilidade, ele está literalmente botando o nome, né, na pergunta. De que o resultado do lançamento ser coroa, com a probabilidade de o resultado do lançamento ser uma coroa e um número par menor do que 6. Seguinte, como ainda não falei hoje ainda de probabilidade acontece da seguinte forma. Probabilidade sempre vai virar uma fração, que pode ser convertida em porcentagem, que é total de elementos, total de coisas, total de escolhas, e em cima é o que eu quero. Eu quero, aqui em cima, e embaixo é o total. Então, ó,
ele tá me dando duas coisas que eu quero. Uma relacionada à moeda e outra relacionada ao dado. Eu quero que o resultado seja coroa. Se uma moeda só tem cara e coroa, o total de possibilidades seriam duas. E o que eu quero é uma, porque eu só quero coroa. Então, beleza, 1/2. E vezes. E aí eu quero um número par menor do que 6. Então, ó, de novo, o que eu quero dividido pelo total. Tem quantos números num dado? Tem 6 números. Ótimo, então denominador 6. O que é que eu quero? Eu quero um número par menor do que 6. Os números do dado são esses daqui. Beleza. Como é menor do que 6, o 6 não conta. Então, eu tenho quantos pares aqui? O 4 e o 2. Então, eu tenho 2 sextos. Então, ok. 2 sextos vezes 1/2. Vai dar quanto a resposta? Vai dar 2 sobre 12. Lembrando que multiplicação de fração multiplica em cima, embaixo, embaixo. E eu vou simplificar, aqui vai dar 1/6. Letra A. Beleza? Bem tranquilo. Lembrando que probabilidade é o que eu quero dividido pelo total de coisas existentes, certo? Lembrando que existe o mini universo da moeda e o mini universo do dado. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Vamos lá. Eu acho que essa seja a questão com pensamento um pouco mais complicada de hoje. Uma pessoa precisa montar uma senha numérica x, y, z, onde x, y e z são números que estão ali entre 1 e 5. Tudo bem. Quantas senhas diferentes podem ser montadas por essa pessoa, de modo que x, y e z, x seja o menor, y seja o do meio e z o maior. Seguinte, essa aqui a gente vai fazer literalmente contando as senhas. Vamos aqui. Eu tenho alguma senha começada em 5? A resposta é não. Porque, ó, meu maior número é 5. Então, eu precisaria ter pelo menos 2 números maiores do que ele. Que a gente não tem. Então, nenhuma senha começa em 5. Será que dá para começar em 4? Ah, tem o 5 que é maior, mas aí faltaria o 6 aqui. Beleza. Então, não posso ter nenhuma senha começada em 4. Posso ter uma senha começada em 3? Posso. Porque, obrigatoriamente, o 4 mora aqui e o 5 mora aqui. Certo? E aí, e agora? E agora a gente vai ter que olhar... Só tenho essa senha disponível para começar com 3. Então, uma senha. Se eu começar com o 2, eu poderia botar o 3 aqui e o 4 aqui, sem problemas. Também poderia botar o 2 aqui, o 3 aqui e o 5 aqui, sem nenhum problema. Iniciando com o 2 e o segundo termo já foi o 3, eu posso botar o 4? Posso. E aí só teria o 5 disponível. Ótimo. Já tenho aqui boa parte da nossa questão. Já tenho 4 senhas disponíveis. Agora, vamos prestar muita atenção, porque se eu começar com 1, tem uma gama de números, certo? Se eu começar com o 1 e botar o 2 aqui, aqui pode vir um 3. Porém, a gente vai gerar senhas do mesmo estilo aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 1, 2 e 5, certo? Seguem, só muda o final, mas são senhas diferentes. Eu posso começar com 1, colocar o 3 no meio. Não posso botar o 2 aqui, certo? Posso botar o 4. E posso gerar uma com final 5, 135, certo? Posso botar o 1 no começo, botar o 4 depois. E por último eu sou obrigado a colocar o 5. Só são essas as senhas do nosso problema. Então agora a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, letra C, morreu. Ah, professor, eu poderia fazer de outra forma? Poderia, só que essa aqui é a prova de falha, certo? Se você faz de outra forma e se enrola nas contas, aí, meu amigo, você perde uma questão que poderia estar garantida. E às vezes uma questão tira e coloca a gente dentro dos classificados. Bom, vamos para a próxima. Próxima questão. Até que enfim apareceu o bicho-papão. A combinação apareceu, galera. É o seguinte. Uma organização sem fins lucrativos decidiu construir 3 estações de monitoramento sísmico, idênticas. Sabe-se que cada estação deverá ficar em um terreno diferente e que a organização possui um total de 20 terrenos atualmente disponíveis. De quantas formas diferentes essa organização poderá escolher os 3 terrenos que receberão as estações dentre os 20 que possui? Seguinte. Aqui, se a gente fosse fazer por PFC,
daria certo, como eu disse antes. Só que aí a gente vai perder um tempo considerável. Essa questão aqui é uma questão de combinação. Observe que ele não está falando em ordenação, logo, a gente não tem permutação na coisa. A gente sobraria então os outros dois filhos do PFC, ou arranjo ou combinação. O que é que difere os dois? Basicamente eles são irmãos gêmeos que um é mais bonito do que o outro. Basicamente o arranjo ele está pedindo ordem. Por exemplo, se eu for ordenar um pódio, onde eu tenho primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, e tenho 10 atletas, eu faço um arranjo de 10 atletas para escolher 3, porque a ordem deles importa. É diferente ter o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Só que para combinação, isso não importa. A ordem da escolha não importa, certo? Que é exatamente essa questão aqui. Não tem nenhuma diferença para os terrenos ser o primeiro escolhido, ou o segundo escolhido, ou o terceiro escolhido. Então a gente vai fazer uma combinação braba, combinação de 20 terrenos para escolher 3. Bom, como é que é essa conta? Pela forma, se você já deve ter visto a forma da combinação, eu vou escrever aqui em cima. De n elementos para escolher P é n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. O que é esse monte de n, P? Vou traduzir aqui para ti, colocar nos números. Ó. Eu tenho 20, então eu vou botar 20 fatorial. 20 menos 3, 17 fatorial, vezes o 3 fatorial. Rapaz, é conta demais, né? Se você fosse calcular 20 fatorial, você ia literalmente demorar o tempo da prova toda. Só que, sabendo o que é 20 fatorial, é 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, até 1. E aí eu estou dividindo pelo 17 fatorial. Eu vou abrir o 20 fatorial espertamente para ele se cancelar com 17 fatorial lá de baixo. 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Por quê? Porque daqui para trás ele vai carregando todo mundo. E aí, ó, eu vou cancelar com o cara que está lá no denominador. 17 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso só cancelar o 17 fatorial de baixo com o de cima. Atentar aí que 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, né? Então, minha conta fica 20 vezes 19 vezes 18 por 6. Ótimo. Posso cancelar o 6 com 18. Dá 1 e 3. E aí, 20 vezes 19 vezes 3. Se você fizer isso, você está fazendo, basicamente, 20 vezes 3. Lembrando que a multiplicação não importa a ordem dos fatores. Vou ter 60 vezes 19. 60 vezes 19, né? Beleza. 19 vezes 60. Pode ser 0, 0. 6 vezes 9, 54. Sobe 5. 6 vezes 1, 6. Mais 5, 11. Então, eu tenho 0, 4, 1, 1. Letra D é a resposta. Beleza? Difícil? É um exemplo prático da combinação que eu comentei hoje. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima aqui é sobre um time de vôlei. Se você não conhece vôlei, não tem problema, que a gente tá falando só de posições, certo? Um certo time de vôlei possui 15 jogadores. 4 meios de rede, 5 ponteiros, 3 opostos, 3 levantadores. Desses jogadores, 12 devem ser relacionados para uma partida, sendo que, dentre os jogadores relacionados, deve haver pelo menos um levantador, um oposto, 2 ponteiros, 2 meios de rede para compor o time titular. Certo? O treinador deve especificar na súmula quem serão os jogadores titulares e quem serão os reservas. De quantas formas ele pode fazer isso? Ok. Se liga. Se eu preciso de 12 e eu tenho 15, 3 vão sobrar. Vão ficar de fora. Tudo bem. E eu tenho obrigatoriedade em algumas posições. No caso, eu tenho que fazer uma combinação. Por quê? Porque aqui não importa a ordem que eu escolha, por exemplo, os 2 ponteiros. Eles vão jogar do mesmo jeito. Não preciso dar prioridade ao primeiro ponteiro ou ao segundo ponteiro. Então, ó, para cada uma dessas posições específicas, a gente vai fazer uma combinação. Um levantador, um oposto, 2 ponteiros, 2 meios de rede. Então, ó, eu tenho um levantador, é uma combinação entre 3 levantadores, eu quero escolher um. E também, opostos, eu tenho 3 e quero escolher um. E também ponteiros, eu quero escolher 2, eu tenho quantos? 5. Então, combinação de 5 para escolher 2.
que mais? O que mais? O que mais? Meio de rede. 4 para escolher 2. Beleza. Combinação de 4 para escolher 2. Como eu quero levantador, e oposto, e ponteiro, e meio de rede, eu estou sempre botando a multiplicação entre as combinações. Lembrando que o i chama a multiplicação. Se liga. E agora? E agora? E agora? E agora? Eu já botei todas as posições obrigatórias. E eu, entre aspas, puxei quantos jogadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 6. Só que aí, o time tem que ter 12, né? Os 6 aqui são obrigatórios. E o resto? O resto eu posso tirar qualquer um dos caras lá do banco. Então, ó, observe o seguinte. Eu tenho que fazer uma combinação com todo mundo que sobrou. Sobraram quantos? Se são 15 e eu escolhi 6, sobraram 9. Sobraram 9 e eu preciso escolher 6 deles, certo? Agora a gente vai só abrir essas continhas e fazer a multiplicação e encontrar a resposta. 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Lembrando, 1 fatorial é 1. Vezes a mesma coisa. Vezes 5 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial, 2 fatorial. E aqui, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Sempre faça essas contas com o máximo de cautela possível. 9 fatorial, 6 fatorial, 9 menos 3, 3 fatorial. Certo? Porque às vezes uma besteirinha de nada você erra porque as coisas estão se multiplicando. E aí ela toma uma proporção gigantesca se você errar. Vou botar aqui as barrinhas da multiplicação. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Aqui eu tenho 2 fatorial e 1. Cancela, fica só o 3. Mesma coisa acontece nesse daqui. Cancela com esse aqui de baixo. Aqui eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E eu cancelo o 3 fatorial com esse daqui. 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. Agora, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu vou cancelar um desses caras aqui de baixo e ficar com o outro. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E aí eu cancelo com 6 fatorial aqui de baixo e tem esse 3 aqui. Cancelei. E 3 fatorial é 6, né? Ok. Vamos bola para frente agora. Vai ficar 3 vezes 3 vezes... Aqui, ó, vai ficar 20 por 2, 10. Aqui vai ficar 12 por 2, 6. E aqui vai ficar 9... eu posso fazer o seguinte. Eu vou abrir esse 3 fatorial aqui, ó. Malandramente. 3 vezes 2. Eu cancelo o 9 com 3. Fica 3. Eu cancelo o 2 com 8. Fica 4. Aí fica 12 vezes 7. Vezes 12 vezes 7. Ótimo. Aí agora já 9 vezes 60 vezes 12 vezes 7, né? 12 vezes 7, quanto que é? 14, 84. E aí eu tenho que fazer 84 vezes 9. 84 aqui. Aqui 9 vezes 4, 36. Sobe 3. Aqui dá 7, 2, 7, 5. E aí isso aqui vezes 60. Ótimo. Vezes 60. Vezes 0 não dá nada. C vezes 6, 36. Sobe 3. C vezes 5, 30 com 3, 33. Que dá 42, 45. 0, 6, 3, 5, 4. 45.360. Resposta, letra D de dado. Apesar de ser contas grandes, não, acho que não foi muito complicado. Vamos para a nossa última questão. Vamos lá. Nossa última questão é uma questão de probabilidade. Só que ela tem um tempero a mais. Ela tem uma situação em que eu tenho o seguinte. Considere duas urnas. Na primeira, eu tenho uma bola branca e uma preta. Na segunda, eu tenho uma branca e duas pretas. Uma bola selecionada aleatoriamente da urna 1 e colocada na urna 2. Em seguida, uma bola selecionada também aleatoriamente da urna 2. Qual a probabilidade de que a bola selecionada na urna 2 seja branca? Então vamos lá. Eu tenho a urna 1. Então, se ele só tem duas bolas, uma branca e uma preta, eu tenho uma branca e uma preta. Ou eu escolho a branca, ou eu escolho a preta, certo?
Então eu vou ter dois caminhos possíveis a seguir. Escolhendo a preta ou escolhendo a branca. Lembrando que ou soma. Então vamos lá. Eu tenho 1/2 para escolher a branca, que é 50%, né? Eu tenho 1 entre 2 para escolher aqui e 1 entre 2 para escolher aqui. Certo. Aí eu chego na urna 2. Se eu escolher a branca, a urna 2 tem uma branca e duas pretas. Se eu escolher a branca, eu vou ficar com duas brancas, duas pretas. Certo? E aí, dentro dessa urna 2, qual é a probabilidade de eu tirar uma branca? Seriam 2 por 4. Certo? 2 por 4. E agora, no nosso segundo caminho. Se eu escolhi uma preta, a urna 2 originalmente tem uma branca e duas pretas. Com outra preta, eu fico com uma branca e 3 pretas. E aí, para eu tirar uma branca daqui, seria 1 entre 4. E agora? E agora a gente vai fazer, ó. Eu tenho que escolher uma branca e uma branca de novo. Então seria o quê? A gente vai ter 1/2 vezes 2 quartos. 1/2 vezes 2 quartos. E eu vou ter 1 quarto aqui. E nessa eu vou ter 1/2 vezes 1 quarto. 1/2 vezes 1 quarto. Eu vou ter 1/8. Ok. Se liga. Ou eu escolho o caminho de cima, ou eu escolho o caminho de baixo. O caminho de cima me leva a 1 quarto. E o de baixo me leva a 1/8. Então, minha probabilidade total seria 1 quarto mais 1/8. Que, trocando em miúdos, eu vou ter 3/8 aqui. Por que isso? Porque eu vou só transformar 1 quarto em 2/8. Eu multiplico por 2 em cima e embaixo. E aí eu somo. Que como o denominador é o mesmo, fica 8. Então 1 mais 2, 3. 3/8. Ótimo. Aguenta aí agora. Eu tenho que transformar isso em porcentagem, porque as alternativas estão em porcentagem. Como é que eu faço? Sempre que a porcentagem, lembra, por 100. Então eu vou associar o 3 a um número desconhecido, 3 associado a y, assim como o 8 está associado a 100%. Porque, ó, eu quero saber quantos por cento dá isso aqui. Então, embaixo tem que ficar 100, né? Tem que ser por cento. Então, o 8 estaria associado ao 100 e o 3 ao y. Vou fazer meios por extremos. Eu tenho 300 é igual a 8y. E aí, o y é igual a 300 por 8. Posso simplificar. Vou ter 150 por 4. Posso simplificar. Vou ter 75 por 2. Qual é a metade de 75? É 37,5. 37,5. Então, procuro na alternativa. Vou de letra C e acabou-se o que era doce. Certo? Muito obrigado pela atenção até agora. E qualquer pergunta pode deixar nos comentários que a gente dá um jeito, a gente se ajuda. E bora lá, passar nessa prova. Até a próxima. Valeu!